Olá, pessoal, eu sou a professora Imaculada Oliveira. A gente vai continuar a nossa revisão do Enem, né, fazendo uso de questões nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, do cursinho preparatório, né, para o EMA e para o Enem, e a gente vai continuar a revisão voltada para o Enem. E para este bloco, né, de questões, a gente vai tratar um pouquinho de literatura, a gente vai falar, iniciando, né, com essa temática de questões relacionadas ao romantismo, essa nossa estética literária, né, que foi um momento muito importante aqui no Brasil, as fases do romantismo, e a gente vai começar com este soneto, né, é um soneto, aqui são quatro estrofes, tá completo, e a gente vai iniciar. Já da morte, o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia, o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde, no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece, o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenha os olhos meus na escuridade. Dai-me a esperança com o que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Se a gente for lembrar esse poema aqui, né, até pelo teor, essa questão mais melancólica, esse sentimento muito exagerado, esse sofrimento que a gente vê aqui do eu lírico, né, que muitas vezes, quando a gente vai estudar lá a segunda geração do romantismo, o ultra-romantismo, aquele romantismo muito exagerado, perpassa um pouco sobre a relação, de fato, da vida de Álvaro de Azevedo, né? Então, ele é um poeta, assim, muito representativo, né? Quando a gente fala do romantismo, principalmente essa segunda fase do romantismo da literatura. Considerando esse contexto, esse soneto que a gente trouxe do romantismo, né, de Álvaro de Azevedo, a gente tem como enunciado o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração do romantismo, né? Esse romantismo, sentimentalismo extremamente exagerado. Porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. Então, a gente tem essas duas relações em relação à segunda geração do romantismo e essa configuração de um lirismo, que aqui no enunciado ele está tratando que vai além, né, do que ressalta esse momento específico da segunda geração do romantismo. Qual é esse lirismo, né? Então, aí a gente tem o fundamento desse lirismo Então, aí vocês vão voltar lá no soneto, vão fazer mais uma leitura com mais calma, porque se trata de um poeta de um poema que expressa um sentimentalismo muito peculiar referente ao poeta, né, do Álvaro de Azevedo, então merece uma atenção maior para a gente poder fazer as devidas interpretações. Então, a gente vem para a alternativa A, né? O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Então, a gente tem até que prestar atenção, porque na segunda geração do romantismo, a gente tem a morte como sendo a fuga, né? A fuga da realidade. O eu lírico, né? Quando a gente vê nos poemas da segunda geração, Álvaro de Azevedo representa muito isso. Ele é muito verificado nos poemas dele, a fuga dessa realidade por meio da morte. A morte é algo ruim, a pessoa vai se desprender da terra para poder viver melhor por meio dessa passagem através da morte. Então, por isso que fala da irreversibilidade da morte. Será que é isso, essa angústia alimentada? Considerando essa segunda geração do romantismo, qual o papel da morte aqui, né, nessa segunda geração? Então, tem que atentar para isso, para poder ver se realmente essa alternativa pode ser o gabarito. Alternativa B, a melancolia que frustra a pessoa, que frustra a possibilidade de reação diante da morte. Será que é isso, né? Alternativa C, o descontrole das emoções provocadas pela autopiedade. Será que a gente vê isso nas passagens dos versos do soneto? Alternativa D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa? E alternativa E, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Se a gente for ver, quase todas as alternativas vêm trazendo alguma coisa que é destacada nessa segunda geração do romantismo. Então, a gente precisa reler mesmo com calma o poema para poder verificar, de fato, qual a afirmação dessas alternativas estão dialogando com o que está sendo solicitado no nosso enunciado.
E aí, depois da gente fazer análise, estudar detalhadamente, né, cada verso que está representando de informação, a gente vai verificar que a alternativa correta é a alternativa B. Por quê? O soneto, né, no caso desse de Álvares de Azevedo, ele vem tratar justamente dessa melancolia, né, que é muito forte desse autor. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda, né? Então a gente vê que ele trata uma perda lá. Que perda é essa que esse autor traz? E a gente vê que as palavras que ele usa, esse sofrimento que ele vem apresentando no decorrer do soneto, é mostrado por essa frustração, né? Dessa possibilidade, dessa reação diante da perda. Então, o nosso gabarito é a letra B. Aí a gente vem para a questão, mais uma questão que a gente vai tratar do romantismo. Quando vocês estão estudando romantismo, né? Aqui a gente está só mais revisando, mas a gente sabe que a gente tem as fases do romantismo. A gente tem uma primeira fase, que é a primeira geração, segunda fase, que é o ultrarromantismo, e a gente tem a terceira fase. Aqui no Brasil, a gente vê muito assim destaque a primeira geração relacionada à questão do indianismo, da valorização do que é nosso, o índio como nosso herói. Então, quando trata da primeira geração, a gente está diretamente relacionado até mesmo com esses aspectos históricos, né, da nossa realidade brasileira. Aí a gente tem que prestar atenção. Considerando isso, principalmente a primeira geração do romantismo, a gente tem aqui como enfoque uma imagem, né? Relacionada à primeira geração do romantismo, a gente vai ver, será que é um índio? Mas a imagem da primeira geração do romantismo, será que ia ser retratada assim? Ou tem uma relação com a segunda geração do romantismo, né? Que já é aquela coisa mais idealizada, né? O ultrarromantismo. Será que essa imagem está sendo de forma real? Ou tem alguma idealização, esses traços que a gente vê por trás aqui da figura dessa mulher que está sendo apresentada? Então, vamos observar com calma essa imagem, né? E aí a gente sabe que está tratando sobre a temática do romantismo. Vamos ver o que é que a questão está apontando. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na. Então ele traz essa obra, né? E aí fala que é um poema épico brasileiro, e aí enfatiza, né, que a filiação à estética romântica manifesta-se na. Então a gente já sabe que é do romantismo, né? O que está se manifestando em relação ao que ele chama de estética romântica? Vamos para a alternativa A. A exaltação do retrato fiel da beleza feminina, aí eu vou voltar. Realmente, será que está fiel? Será que não está embelezando um pouco essa mulher, idealizando? Essa mulher não tem defeito, ela é perfeita? Ou ela está sendo retratada de forma real ou idealizada? Ele está dizendo que há uma exaltação do retrato fiel. E aí a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala de retrato fiel, a gente trata da objetividade, né? O romantismo, nessa perspectiva, quando a gente trata da exaltação. Quando a gente fala em exaltação, muitas vezes a gente não retrata de forma fiel. Ao contrário, se a gente exalta, a gente às vezes coloca informações além do que de fato é. Então, vamos repensar se pode ou não ser essa alternativa do nosso gabarito. Alternativa B. Tematização da fragilidade humana diante da morte. Será que é isso? A gente pode olhar, mas essa mulher está deitada, será que ela morreu, alguma coisa parecida? Ele está falando, né? Fragilidade humana diante da morte. Será que eu posso chegar a essa inferência com essa imagem? Alternativa C. Ressignificação de obras do cânone literário nacional? Será que tem alguma obra que ele está tentando ressignificar por meio da imagem? Alternativa D. Representação dramática e idealizada do corpo da Índia. Aí vamos prestar atenção, né? Essa mulher está muito perfeita, tudo muito... Será que essa é a alternativa? Ele está falando que há uma ressignificação. E lembre que a gente está falando do romantismo, subjetividade, exaltação, um ultrarromantismo altamente exagerado, por isso que a gente chama de ultra, né? Não só romantismo, principalmente quando a gente fala da segunda geração. Ou oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Aí, se vocês ficarem com muita dúvida, vamos lá estudar um pouquinho da revisão do romantismo, as fases, principalmente tratando aqui do Brasil, e aí a gente tenta fazer essa relação adequada lá com a imagem e a perspectiva aqui do romantismo. E aí, fazendo isso de forma adequada, a gente vai ver que o nosso gabarito,
é a letra D, representação dramática idealizada do corpo da Índia. Então a gente sabe que quando a gente fala do romantismo, a gente já tem esse viés de idealização. Então a gente percebe, né, que há uma representação, a gente vê lá a mulher, mas ela é de forma idealizada do corpo. A mulher está muito perfeita, sem nenhum defeito. Então há uma idealização da figura da mulher. E no caso aqui, quem é o nosso herói brasileiro que a gente traz aqui para o romantismo enquanto primeira geração? É o índio. Então por isso que a gente fala do corpo da Índia. Nosso gabarito é a letra D. A gente vai trazer mais um trecho, né? Tratando um pouquinho, na verdade, ainda dessa perspectiva do romantismo. E aí a gente vai começar a questão com o seguinte enunciado. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo da época, o romantismo. Então, o que é que a gente tem? Muitas vezes, quando a gente vai estudar as estéticas literárias, quando surge uma estética literária, essa estética literária vem para suprir alguma necessidade e para se diferenciar da estética literária que existia anteriormente. Então, aqui o enunciado está tratando mais ou menos disso, que ele fala que o narrador vem descrever a personagem fazendo uma crítica sutil a um outro estilo da época, o romantismo. Então, é um trecho que vai fazer, de alguma forma, de maneira sutil, como o enunciado está falando, uma crítica à estética, né, à escola literária chamada romantismo. Então, vamos ver, né, essa crítica, de que forma isso está sendo apresentada nesse trecho. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Quando ele usa naquele tempo, já que ele está fazendo uma crítica à estética literária romantismo, então provavelmente esse naquele tempo ele está querendo dizer aqui, naquela escola literária, naquela estética literária. Então a gente tem que ficar prestando atenção nessas pistas que o texto vai soltando para a gente poder fazer a associação adequada. E aí a gente continua. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinha. Então ele está querendo dizer o quê? Que isso não poderia ser chamado romance. Por quê? O autor, ele perpassa a realidade, ele vai além da realidade, ele fecha os olhos, é como se ele não quisesse enxergar a realidade. É mais ou menos essa crítica que a gente vai começar a observar nessas linhas, né? Ele fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então, a gente, quando pega um texto dessa forma, a gente associa logo. O enunciado está dizendo que ele está fazendo crítica ao romantismo. Para eu poder saber que crítica é essa, eu preciso saber as características principais da estética literária do romantismo. E aí a gente já viu nas primeiras linhas onde ele está enfatizando, né? Onde ele está atacando as principais características referentes aos autores, aos poetas e às produções dessa época, dessa estética literária do romantismo. E aí a gente vai para o enunciado da questão. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Aí por isso que é importante, mesmo sendo uma questão de interpretação textual, a gente precisa resgatar um pouquinho o que é que a gente entende do romantismo. E aí a gente vai ter que ver, é da primeira geração, segunda geração, porque isso vai influenciar para a gente conseguir buscar e verificar onde que está a crítica, né, apresentada pelo autor. Alternativa A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas? Será que é o nosso gabarito? Aqui a gente verifica uma crítica ao romantismo? Alternativa B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Alternativa C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno. Alternativa D. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Alternativa D. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então, a gente precisa ver qual dessas alternativas a gente tem um trecho que vai fazer uma crítica a essa estética literária do romantismo. E se vocês estudaram e estão lembrados, né, das características de fato do romantismo, vocês vão ver que a única alternativa que está diretamente relacionada é a alternativa que eu até coloquei um trecho aqui, em que o autor fala
criticando, né? Quando ele fala o autor sobredoura, ele vai, é como se ele quisesse. No romantismo a gente tem muito essa imaginação, essa subjetividade, essa idealização. Então é por isso que ele fala o autor sobredoura a realidade, passa por cima da realidade, né? Floreia a realidade e fecha os olhos. Quando eu fecho o olho, eu abro espaço para a imaginação. Fecho os olhos, as sardas e espinhas. Então eu destaquei aqui esse texto e aí a gente vai ver que o nosso gabarito é o quê? A alternativa A, que a gente verifica uma crítica diretamente à escola literária romantismo, né? Então é uma questão bem interessante que trata dessa estética da literatura. E a gente vai fazer mais uma questão, né, de romantismo para enfatizar esse viés, esse teor dessa estética literária, né, muito importante para a nossa literatura brasileira, que tem como título Leito de Folhas Verdes. Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se, um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper d'alva, um só giro do sol, não mais, vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda, doce raio do sol que me dê vida. E aí a gente tem aqui, né, da parte da antologia, o trecho do poema, né? E aí a gente vai ver o que é que o autor está destacando referente ao que está sendo representado nesse poema que a gente acabou de ler. Na perspectiva do romantismo, a representação feminina espelha a concepções expressas no poema pela. Então a gente precisa ver onde no poema a gente está verificando uma descrição em que há uma representação da figura feminina, né? E se a gente está retratando aqui no romantismo, qual a forma que a mulher é retratada no romantismo? Idealizada, de forma subjetiva, principalmente se a gente vai para o ultrarromantismo, a segunda geração dessa estética literária. E aí ele fala que o romantismo há uma representação feminina, né? Em que espelha concepções expressas no poema pela. Alternativa A, reprodução de estereótipos sociais e de gênero. Aí a gente tem que pensar, a gente está falando do romantismo, idealização. Será que essa estética literária que a gente tem aspectos sociais, de gênero, essa perspectiva mais voltada para o social? A gente vai ver que não, né? Alternativa B, presença de traços marcadores de nacionalidade. E aí a gente já tem que pensar, romantismo, principalmente a primeira geração, a gente tem aqui no Brasil a valorização do nosso local. O nosso herói vai ser o índio, né? E aí a gente pode até pensar, tem a ver com realidade sim, mas é esse o nosso gabarito? A gente tem que voltar para o enunciado. As marcas, né, a representação feminina, né? Então a gente tem que ver onde que estão essas concepções expressas no poema. Alternativa C, sublimação do desejo por meio da espiritualização. A gente tem esse aspecto transcendental no texto, no poema, representando a figura da mulher. Alternativa D, correlação feita entre estados emocionais e natureza. Será que a gente tem uma relação direta entre aspectos emocionais apresentados no texto, relacionando isso com aspectos da natureza? Será que a gente tem essa metáfora, essa comparação? Ou alternativa E, mudança de paradigmas relacionados à sensibilidade. Será que a gente tem essa apresentação diferenciada representando uma mudança de paradigma? Então a gente tem que voltar no texto, reler, pensar nas características do romantismo, a visão da mulher que é apresentada nessa estética literária, para a gente poder chegar ao gabarito dessa questão. E aí a gente vai ler e vai chegar à conclusão de que a alternativa correta, que a gente vai ver, né? É a correlação feita entre estados emocionais e natureza. E por que a gente tem isso? A gente tem que voltar aqui para o texto e ver quando ele faz essa relação. Olha só, brilha lá no céu, brilham estrelas, céu, estrela e principalmente a flor que desabrocha ao romper da alva. Então, a relação da flor, né, aspecto da natureza, um só giro do sol, não mais vegeta. Eu sou aquela flor, ou seja, a mulher eu sou aquela flor. Então, já tem a relação direta da mulher com o aspecto da natureza, que espero ainda, doce raio do sol que me dê vida. Então, a gente vê a figura da mulher e relacionando isso com o aspecto da natureza. Então, se a gente considerar essa relação, a gente vai ver que o gabarito dessa questão é a letra D, e a gente precisa ter muito cuidado porque os poetas, principalmente quando a gente fala da primeira geração do romantismo, a gente verifica muito essa relação dos aspectos relacionando a mulher com o aspecto da natureza, porque esse momento da geração do romantismo, a gente vê que há autores
críticos da literatura, né, estudiosos, que inclusive acreditam que o momento que a gente vai ter uma literatura que eles chamam genuinamente brasileira é a partir do romantismo. Então, tem que ter atenção em relação a isso, porque quando a gente fala ali, começa barroco ali, eles falam que, há críticos que falam que naquele momento a nossa literatura ainda está muito arraigada, né, com alguns aspectos de fora. E quando a gente chega ali no barroco, arcadismo, aquela natureza idealizada, não muito voltado para os aspectos, né, nacionais, quando chega no romantismo, aí sim a gente vai ter aquilo representando a exaltação do que é nosso. E aí a gente traz a figura do índio, a valorização da natureza, do verde, para exaltar a nossa cultura, atrelando isso, muitas vezes, em relação, no caso aqui, de aspectos de estados emocionais na figura da mulher com a natureza. Então, quando a gente se trata de romantismo, a gente precisa verificar esse fato histórico. A gente sabe que literatura não é história, mas nesse contexto, o aspecto histórico ajudou, né? Na verdade, não é nem que ajudou, está em paralelo com aquilo que a gente vai defender na nossa estética literária, chamada romantismo. E aí a gente vai continuar nossas revisões do Enem, eu vou aguardar vocês nas próximas revisões, e a gente se encontra.